A gente tá falando... foi uma resposta, literalmente. E assim, ó, a gente tá falando da oração e da sua atitude, certo? Exato, tem que ter atitude. Agora, e pra orar pras outras pessoas? Você não sabe se a pessoa vai ter as atitudes corretas. Você não sabe se a pessoa tem capacidade de entender. Você não sabe se ela tem a tua maturidade. Você tá olhando com a tua ótica, com as tuas experiências pra pessoa. É bom orar pras outras pessoas? Sim, com certeza. Tem dois aspectos, né? Um, primeiro, que é a intercessão, É, justo. que você realmente tem que orar, porque a intercessão, no final, significa que a pessoa ela não tem nem condição de orar. Ela está tão debilitada, tão, às vezes, arrasada fisicamente ou emocionalmente, né? Por uma situação, que, às vezes, ela não tem nem força para orar. Certo. E aí você vai e intercede em favor daquela pessoa. Então, isso é uma maneira muito legítima, bíblica, de se fazer. Sim. Bom. Aquela pessoa que eu estou intercedendo, se ela vai ter fé, por exemplo, para então, é isso. receber Você a oração, tá orando, mas a fé... a fé é dela e tua, né? é dela, né? A minha fé sim tá orando. Por parte dela. Mas assim, você divide. O máximo que você pode chegar é 50% da fé. Exato, É que na Bíblia tem muitos casos assim, tipo que Jesus chegava lá e orava e... Fazia. E acontecia. Por exemplo, aquele cara que era um paralítico e os amigos dele pegaram ele e desceram sobre o teto de uma casa. Era a fé deles fé foi todos. de quem? Do cara. Da Bíblia fala que foi dos amigos lá, né? Os amigos que tiveram tamanha fé de pegar o cara no meio da multidão, subir na casa, descer no teto. E aí Jesus fala pro cara, vai que teus pecados estão perdoados. E aí depois os outros lá que estavam lá, os fariseus, que falam, mas quem que é esse que perdoa os pecados e tal, não sei o quê. E aí Jesus respondeu, então, só pra vocês, pra responder a eles, né? Tipo, só pra vocês ficar quietinhos aí fala pra ele, pega a tua maca, vai e anda, né? Ou seja, a fé naquele momento ele foi muito mais da atitude dos amigos. De pegar o paralítico e falar, não, cara, vamos lá pra igreja, vamos lá, vou te levar lá que o negócio vai acontecer. Mas vai saber se o paralítico queria ir. Não, larga a mão disso, vai que tá barreira. Na Bíblia não fala, a gente fica conjecturando. Mas pelo que aconteceu... A atitude foi dos amigos. E a coisa aconteceu. Teve certo momento que Jesus chegou pro cego lá e falou assim, o que você quer que eu te faça? E o cego falou, o cego era cego, Jesus estava vendo que o cego era cego. Cara, o cego não ia na igreja. Não era crente em Jesus, estava ali, perdido. Eu nunca ia ver Jesus. Nunca tinha visto. Tava lá, e Jesus foi lá e falou que você quer que você seja curado, então, e aí o cara foi. Faz sentido. Entendi. Ou seja, não teve ali a pessoa ia na igreja e ficava lá e seguia Jesus por toda a vida e quando curou o cego. Bom, uma coisa interessante da maca e do cego é que não excluiu de maneira nenhuma a atitude. Tipo, dos caras de ter pegado ele e ter levado, tipo, seria a gente, além de orando, intercedendo, agindo. Agindo, isso. E do cego de expor a necessidade, tipo. Exatamente. Às vezes você tá orando em favor de alguém e às vezes é a nossa atitude de ir lá na casa da pessoa. Não só orar. Exato, e lá, às vezes alguém tá doente, você vai lá e vai lá na casa dela, leva um remédio, às vezes a pessoa tá passando necessidade, compra o remédio, leva, vai lá, faz uma visita, né, toca uma música junto com a pessoa. Às vezes você pode pegar só uma pessoa para orar só, não precisa orar por muitas, mas faz por essa bem feito. Às vezes é mais assim, mais a oração, né, que a Bíblia fala assim, cara, mostra para mim a tua fé sem obras, e eu te mostro as minhas obras com fé. Com fé. Se eu vou lá na casa da pessoa, levo um remédio para ela, por exemplo. No pretexto de levar um remédio. Eu vou estar agindo com fé e vou lá, oro pela pessoa. Mas estou levando um remédio. Deus é que sabe. Se a pessoa vai ser curada por causa do remédio, ou se vai ser curada por causa da oração. Importante foi a minha obra com fé. Boa. Muito bom, muito bom. E também tem Tiago que fala também do mendigo, né? Não adianta você passar no mendigo e falar, tipo, Deus abençoe, mendigo. Exato. E não levar, tipo, alimento. Isso tem muito na igreja, né, cara? Você fala, que Deus te abençoe, vai lá na fé. Cara, então, nesse caso é melhor nem orar? Não, nesse caso é melhor aprender da palavra de Deus, como você deve agir como um crente, por exemplo, um cristão, né? E ser mais do que uma superficialidade. Entendi. Né? Tem que realmente... Boa. Assim, e às vezes as pessoas não agem dessa maneira
de maneira, vamos falar assim, proposital. Às vezes é por falta de aprender. Então, eu acho que é na Né? inocência, Na assim. inocência Eu mesmo de nunca não tinha ter tido a pensado nisso. experiência de fazer, de começar, às vezes, até mesmo se arriscar em fazer. Sim. Se expor, né? Não, eu quero fazer o negócio. Sei lá, igual vai ter a arrecadação das roupas. Para quem que vai entregar essas roupas? Alguém vai ter que ir em algum lugar para entregar. Pra levar, né? Então, a pessoa que às vezes vai entregar o agasalho, vamos supor que ela não tem experiência, nunca fez uma visita. Procura saber, pô, onde que vai entregar isso aí? Quem que vai entregar? Será que tem como eu ir para poder aprender? Sim. Poder me expor de alguma maneira e começar a trabalhar dessa forma? Ou seja, é muito mais do que só trabalhar nas 4 paredes da igreja. Em pregar, em tocar, em cantar, em fazer isso ou aquilo. É obra da igreja, fora das 4 paredes. Que é muito importante, por sinal. Todo mundo pode fazer, É. muito importante. Sim. Né? Legal. Não, eu nunca tinha pensado por esse lado da maca. Muito bom, parabéns. É a Bíblia, né? É a Bíblia. Mas, tipo, nunca tinha refletido por esse ponto. Mas legal, muito bom. E aí tem uma coisa que complementa a oração, que é jejum. Nossa, demais. Por que demais? Ah, porque assim, igual a gente já aprendeu várias vezes, né? O jejum não é pra nós. Não é pra... Tipo, eu vou jejuar pro meu emprego, por exemplo. Não entendeu o que é jejum. Pra quê, né? O jejum, na verdade, cara, quando você vai fazer, você vai ficar mais assim, com o coração quebrantado. Com o coração, assim, voltado para a Prostrado, palavra de Deus. Ter o orgulho ali. Muitas vezes você vai... Vamos supor que você tá com uma luta muito grande. Cara, aconteceu um problema, eu briguei com meu irmão, sei lá. E eu não dou o braço a torcer e faz tempo que eu não converso com ele. Vamos supor. Cara, faz um jejum. Faz um propósito de 20, 30 dias de jejum. Peraí, pessoal, que eu tenho um recado para vocês. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva, deixe um like e a sua obrigação é mandar para um amigo ou familiar. Continue agora com este vídeo e tchau! E a Pra ideia você ir lá é... e conversar com o teu irmão. Exatamente. E colocar as coisas em mão. Tu fala assim, pode ser irmão de sangue, irmão da igreja, né? Uma pessoa. E aí você vai ver o teu coração ali quebrantado, porque no jejum, quando você começa a fazer de forma correta, vamos dizer assim, orando, lendo a palavra, meditando e buscando em Deus, cara, duvido que você termine o jejum sem mesmo conversar jeito. com a pessoa, sem se reconciliar. Sim. Se o teu casamento tá ruim, por exemplo, você tá orando, Deus, abençoa meu casamento. Até vou fazer um parênteses. O próprio pastor, tem uma mensagem dele do... Como é que chama lá, cara? Ele é até calvinista. Paul Washer. Poxa. Uma vez ele falou que ele foi num encontro de casais. E era tipo 2 ou 3 dias, ele tava lá no segundo, indo pro terceiro dia de palestra, e os organizadores perguntaram para ele, mas você não vai falar de casais? Ele falou, mas eu já tô falando. Só que o tempo inteiro ele falando sobre o Espírito Santo. Eu falei, cara, se você tem o Espírito Santo na tua vida, você não tem que falar de... Usa do manual sobre casais. Ah, velho, não precisa ser um especialista em 5 linguagens do amor. Porque se você vai ter o Espírito Santo, você vai ter ali, por exemplo, a abertura de ter ali o fruto do Espírito. De ter paciência, de ter amor. Você acha que descarta o conhecimento? Não, de jeito nenhum. Tá. Mas eu faço assim, isso não pode ser o principal. Ah, boa, entendi. Entende? Tipo, Entendo. É um complemento. Igual, por exemplo, eu sou casado. Eu até tava lá em casa lá e o trem tava lá meio desandado lá. E eu falei pra Jesus, não, mas eu já sou um especialista em casamento. Foi 15 anos que eu sou casado. Não é possível uma pessoa em 15 anos numa profissão... Em 15 anos é faculdade, mestrado, doutorado. Eu não é. Eu falei, nessa área, eu sou um especialista e tenho 15 anos. Pô. Mas enfim, tava desandando o trem lá e você vê, cara, o que você vai falar pra uma pessoa de 15 anos de casado que ela tem que fazer? Não, você tem que parar, você tem que conversar, você tem que ter paciência. Tu já sabe, mas já sabe assim, pra dar aula. O que vai me realmente fazer aquilo? Cara, é a obra do Espírito Santo. E falar, cara, ó, desculpa de ter exagerado aqui, de ter falado isso ou falado aquilo. Me perdoa. Me deixa te mostrar de uma outra maneira, com atitudes.
Cara, é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, às vezes, você tá orando pelo teu casamento e fala, Deus não responde. Você tá orando, Cara, aí você tá Deus assim, aí tua esposa te interrompe, você fala, cala a boca! Tá me atrapalhando. Tá trabalhando orar aqui. Cara, não é. Ou seja, é a ação nossa. De deixar o Espírito... Aí, no jejum, cara, isso eu acho que a gente fica muito mais sensível a essa ação do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. O que é a voz do Espírito Santo? É que a palavra de Deus vai tornando atitude na nossa vida. E aí, nisso, as coisas começam a acontecer. Então, por isso que o jejum é fundamental e acaba sendo a resposta de Deus. A ideia, tipo assim, se for colocar um jejum num passo a passo, você faz o jejum para ficar perto de Deus, aí quando você está perto de Deus, você coloca uma situação. Certo? Você pode colocar uma situação e ficar sensível a Deus, a voz de Deus. Ou durante o jejum você já faz ele com propósito, sim. né? Mas, tipo assim, a força do jejum não tá em você. Estou, tipo assim, tirando muita coisa de comer para que isso dê certo. Para ter uma resposta. Pra você ter um quebrantamento. Às vezes você tá num problema, num namoro. Putz, eu precisava largar, cara. Nossa, eu sei que eu tô em pecado aqui, eu preciso tomar uma decisão, mas eu não tenho força. Faz um jejum com propósito, quebranta teu coração ali. Quebranta. Jesus fala que eu falo errado. Quebranta, não existe, né? Quebranta não existe. Quebranta teu coração ali, né? Se entrega na palavra de Deus, mas vai com intensidade, com vontade, sendo sincero naquilo que você está fazendo. Você vai ter a resposta, você tem que continuar ou não. Sim. Para tudo vai ser assim. E assim, você vai ter sabedoria. O que eu faço? Vai ter também, não adianta. Pô, 30 dias não deu, você continua mais 30. Se vai ser, por exemplo, um jejum só de aquele que você fica o dia inteiro sem comer e depois come só de noite, ou você vai tirar alguma coisa que você gosta. Enfim, tem várias maneiras aí, né? Mas não importa o como, né? O importante é... doer. É fazer. Sim. Beleza. Às vezes falta o jejum. É isso. Falta a atitude de querer realmente... Mudar. Beleza. Fica muito fácil só orar, só pedir verbalmente. Fica fácil mesmo. E aí você acostuma, às vezes, a ficar pedindo e não tá realizando, mas tá tudo bem. Tá tudo de boa. E aí você fala que Deus não responde depois. Muito bom. Quer deixar uma coisa pra finalizar? Não, acho que tá... Deu bem explicado, então beleza. Não, mas dá pra entender. Cara, a sua oração, ela vai ser respondida por Deus? Jejum e vai atrás. Tipo, é a sua atitude, interceda pelas pessoas, que faz sentido. Se você quiser depois, vai lá. Você sabe onde está o texto da maca? Em Mateus? Tá lá nos evangelhos. Tá nos evangelhos, procura o texto da... Deve estar em Mateus, Marcos e Lucas, certeza. Justo. É famosinha a história. Mas enfim, deu para você entender em relação à oração. Valeu, abriu um pouco a cabeça também em relação a alguns assuntos. Foi bom. Que bom, né? Foi bom, muito bom, muito bom. Então, beleza, é isso. Quer falar alguma coisa? Não. Só para finalizar. Pode falar, manda ver. De uma outra coisa. Teve um outro exemplo que um pastor uma vez me falou para a igreja, né? O pastor Prado, inclusive. Ele sempre fala assim que às vezes a gente ora em busca de uma resposta de Deus. Mas que às vezes a resposta de Deus somos nós mesmos, né? Boa. Às vezes você está orando para que tenha ali, por exemplo, um líder de jovens novo na igreja, sei lá. Mas a resposta de Deus é que você seja o líder. Você continue. Sabe? Tipo, nesse sentido, né? Então, só para finalizar. Boa, não, beleza. Às vezes você é a resposta, às vezes você tá de ouvido tampado. Você é a resposta para sua oração, às vezes. Fechou. Muito obrigado, muito bom. Amém. Valeu. Obrigado. Se você quiser um livro de devocional diária, que cada página representa um dia com uma devocional, você pode obter esse grande livro do Tozer, A.W. Tozer, no link que está na descrição, certo? Você ajuda o canal financeiramente, beleza? Então é isso. Muito bom. E aí, gente, muito obrigado por ter assistido, curte aí, compartilha, espero ter te abençoado de alguma forma e valeu, Josué. Valeu, eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Abraço, galera, valeu. Falou. Deixa eu ver quanto tempo deu. Depois gravou, né?